O milionário barbeiro descobre que seu novo amante é um mendigo negro que mudou tudo. Victor, o barbeiro que transformou suas tesouras e navalhas em uma fortuna, vivia em um mundo de glamour e sucesso. Seus salões eram uma sinfonia de cores e estilos, mas por trás de cada corte perfeito havia um vazio profundo em seu coração. A pequena cidade onde ele reinava era marcada pela desigualdade, e enquanto alguns desfrutavam de luxo, muitos lutavam para sobreviver. Victor caminhava pelas ruas, observando rostos cansados e olhares perdidos, mas sempre se sentindo distante, como se estivesse preso em uma bolha de vidro. Certa manhã, enquanto atravessava a praça ao centro da cidade, algo o atraiu. Um jovem morador de rua, com pele escura como a noite e olhos que brilhavam como estrelas, estava sentado em um canto. Samuel. O jeito que ele falava sobre o mundo, seus sonhos de construir um negócio próprio, mesmo sem nada, fez o coração de Victor acelerar. Havia uma sinceridade e uma flor. A cada conversa, ele se sentia menos sozinho. Quando Samuel sorriu, a luz iluminava não apenas seu rosto, mas todo o ser de Victor. Nessa conexão, o barbeiro encontrou uma paixão inesperada. As tardes se transformaram em risadas. Suas esperanças se misturavam em um mar de planos e sonhos compartilhados. Porém, a sombra do passado de Samuel começava a oscilar sobre eles, como nuvens escuras prestes a despejar uma tempestade. Em uma noite fatídica, enquanto caminhavam pela cidade, eles avistaram um grupo de homens se aproximando, comportando-se de maneira ameaçadora. Samuel congelou. Victor percebeu a tensão no corpo do jovem. Eles são da gangue local. Samuel sussurrou. Um nó na garganta e medo em seus olhos. A gangue era conhecida por sacrificar tudo e todos para proteger seus interesses. E Samuel tinha um passado com eles, uma conexão que ele nunca quis expor. O coração de Victor disparou. Como ele poderia proteger aquele que agora era o centro de sua vida? As vozes em sua mente gritavam. E se tudo fosse a perder? A família de Victor, sempre tão exigente e opressiva, não aceitaria um relacionamento como aquele. Olhares de reprovação, sussurros nas rodas sociais. Ele estava dividido entre manter seu status e se unir a Samuel em uma luta por amor e sobrevivência. O peso da sociedade e da família era opressivo, e Victor sentiu um aperto no peito, quase insuportável. Quando as luzes da cidade começaram a sumir e uma escuridão palpável se espalhou, Victor teve uma escolha a fazer. A gangue os encontraria, e Samuel precisava de proteção. Mas ele também precisava de coragem. Durante dias ele se debatia com a decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. Poderia realmente superar seus medos e lutar por aquele que tinha transformado sua vida? No levantamento da tensão, a gangue apareceu, e Victor se viu em uma encruzilhada. O amor ou o medo? Tudo estava em jogo, e a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria por amor? O futuro era incerto, e o coração de Victor pulsava rápido, à espera dos próximos passos desse caminho imprevisível. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Victor disparava. Ele estava diante da gangue, um grupo de homens que o observava com olhares vorazes. O medo esmagava seu peito. Mas havia algo mais, um impulso incontrolável de proteger Samuel. Ele olhou para o jovem, que estava pálido como um papel, e percebeu que não era só o medo do que a gangue poderia fazer. Era algo mais profundo, algo que se escondia atrás do olhar de Samuel. Quando os homens se aproximaram, a tensão no ar era elétrica. Você não devia estar aqui, Samuel, disse um deles, o líder, um sujeito robusto com tatuagens que subiam pelos braços como serpentes. Ele se chamava Rafael. O olhar dele variava de desafiante a ameaçador. Samuel estava congelado, o olhar distante. O que Victor não sabia era que, sob a superfície daquela calma, um segredo explosivo estava prestes a vir à tona. Rafael se virou para Victor, um sorriso de canto nos lábios. E esse aí, seu novo brinquedo, Samuel? Não se esqueça de que a rua não é lugar para sonhadores. A voz dele cortou o silêncio como uma faca, e o nó na garganta de Samuel parecia cada vez mais apertado. Samuel finalmente falou, sua voz um sussurro. Eu não sou seu brinquedo. Mas antes que pudesse terminar, um grito estridente ecoou pela praça. Um tiro. O som reverberou sob as arcadas da cidade como um trovão. O pânico se espalhou. Victor virou-se, o instinto forçou a proteger Samuel, mas em vez disso, a cena se desdobrou diante dele como um pesadelo. Uma mulher foi atingida e seu corpo caiu. A vida escapa. Victor sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Ele estava paralisado. A gangue se dispersou, homens correndo para longe, o líder ainda rindo. Mas em seus olhos havia algo diferente. Uma mistura de medo e raiva. Samuel, vamos! Victor gritou. Mas o jovem estava paralisado. O rosto dele virou-se para Victor e os olhos estavam cheios de terror. Eu não posso. E ali, no meio do caos, algo inominável aconteceu. Uma menina pequena apareceu. No meio do tumulto, ela se lançou contra Samuel, gritando, Pai! As palavras cortaram o ar como uma faca. O impacto foi esmagador. Samuel não era apenas um sonhador sem futuro. Ele já tinha uma vida, uma filha. E aquele momento desfez tudo em que Victor acreditava saber sobre Samuel. O peito de Victor apertou. A realidade desmoronou ao seu redor. Samuel não era apenas um morador de rua. Ele era pai. O silêncio tomou conta, interrompido apenas pelo choro da menina. O sofrimento, a dor da mulher caída ainda ecoava nas paredes da praça, e as pessoas começaram a se aglomerar em busca de respostas. Você a abandonou? Gritou um homem da multidão. Samuel agora estava em uma encruzilhada, e Victor sentiu que sua vida inteira estava para mudar. Tudo o que ele havia construído no mundo do glamour rapidamente se desvanecia. Ele olhou para Samuel, para a menina e então para o grupo que agora o cercava. Eu não sabia, Samuel balbuciou, num misto de desespero e vergonha, enquanto a menina chorava em seus braços. O olhar de Victor se transformou em um turbilhão de sentimentos. O que ele deveria fazer agora? Conseguiria ajudar Samuel em meio a esse furacão? Esse novo segredo mudava tudo. E agora, o futuro deles parecia mais incerto do que nunca.
O que realmente significava amar alguém como Samuel? O que mais poderia estar escondido sob a superfície do que ele conhecia? O caos crescia, e junto dele, a incerteza sobre o que estava por vir. O caos crescia ao redor deles. Samuel segurava a menina nos braços, seu olhar perdido entre a dor da mulher que caíra e a realidade turbulenta que se abria sobre ele. Victor, com o coração acelerado, ficou em silêncio, observando aquela cena devastadora. O grito da criança ainda ecoava, e a presença da gangue nos espreitava como sombras ameaçadoras. Mas em meio à confusão, algo mudou. Samuel olhou para Victor, com os olhos cheios de emoção e desespero. Eu não posso deixar que ela veja isso, dizia enquanto sua filha chorava, apertando-se em seu pescoço. Victor queria confortá-lo, mas a confusão tomou conta. Ele tinha faminto de resposta. O que estava acontecendo? A multidão começou a murmurar, as palavras se misturando ao sentimento de assombro. Quem é essa menina? Alguém perguntou. Qual é a dele? Outro sussurrou. O alvoroço esquentava no ar, os olhares pesados, cada fração de segundo se transformando em uma eternidade. Então, em um movimento brusco e inesperado, Rafael, o líder da gangue, avançou. Olha só, Samuel, ele gritou, rindo de forma sarcástica. Você tem uma filhinha? E você acha que conseguiu escapar da gente? A forma como ele falava deixava clara a crueldade que havia no seu coração. Ele estava se divertindo com a angústia alheia. Samuel, cercado pelo passado, se encolheu. Olhos de medo o cercavam como correntes. Eu não estou com vocês mais, ele murmurou, a voz trêmula. Mas a realidade era implacável. O pânico subia, e o mundo parecia se desintegrar ao seu redor. E por um instante, algo aconteceu. A menininha, no colo do pai, parou de chorar. Ela olhou diretamente para Rafael, um brilho inusitado nos olhos. Pare com isso! Gritou. O audacioso grito da criança cortou o ar como uma faca, dando um choque em todos os presentes. Era como se ali, no meio de tanto terror, a inocência dela iluminasse a cena. A multidão parou, atenta. E Rafael, momentaneamente surpreso, hesitou. O que você disse, garota? Ele questionou, um sorriso nervoso se desfazendo. A audácia da menininha era algo inesperado. Como poderia uma criança, diante de um homem como Rafael, ter essa coragem? Eles não têm medo de você. Ela respondeu com uma firmeza que parecia desafiar o mundo inteiro. Um silêncio absoluto tomou conta. Victor, perplexo, sentia seu próprio coração disparar. Era como se todo o peso da situação se concentrasse nas palavras daquela menina. E naquele instante, Samuel, agora refratário e numeroso, encontrou um novo espírito. Olhou para a filha e, em um súbito momento de transformação, disse: Não, eles não têm. A força que estava escondida dentro dele emergiu quando ele se levantou, encarando Rafael pela primeira vez. O jovem estava finalmente se revelando em meio à tempestade. Mas então, como se o universo estivesse prestes, era uma voz feminina cortante que dividiu a atenção. Uma mulher, que Victor não reconhecia, saiu da multidão, seu olhar feroz e decidido. Samuel, você é meu filho, ela exclamou, a revelação como um raio em uma noite escura. O que estava acontecendo? A ideia de que Samuel tinha uma mãe, alguém que havia estado ausente, explodiu na mente de Victor como um balde de água fria. Todos ficaram em silêncio, o peso da revelação pesando como chumbo. Samuel congelou. O que você disse? Ele não podia acreditar. O mundo ao redor começou a girar. Seus olhos se arregalaram, e a menininha,
agora estava confusa, sem entender aquela reviravolta. Eu voltei, e você precisa de mim. A mulher se adiantou, mas o pânico e a raiva misturavam-se em Samuel. O que aquilo significava? Victor sentiu que tudo o que pensava saber sobre Samuel e sua vida estava sendo questionado. Ele olhou para a mulher, para Samuel e, por último, para a menina entre eles. O tempo parecia paralisado. O futuro deles, uma nuvem de incertezas, tornava-se mais denso. E enquanto o clamor da multidão se intensificava, Victor percebeu que estava no meio de uma tempestade, onde cada decisão poderia mudar o curso de suas vidas. O que realmente significava amar alguém como Samuel, especialmente agora que tudo mudava tanto. Samuel a congelou. O que você disse? A confusão e a raiva nas suas palavras eram palpáveis. Como ele poderia esquecer uma mãe que o abandonara? O grito da mulher reverberou na praça, e todos ao redor estavam paralisados, em silêncio, aguardando o que viria a seguir. A menininha em seus braços olhou de forma inocente, como se estivesse esperando uma resposta. Rafael se aproximou, um sorriso arrogante no rosto. Você não pode querer saber onde estava a sua mãe quando você mais precisou dela, provocou. Aquilo era um golpe baixo. Samuel pensou em todas as noites frias, nos dias de fome e na luta por um futuro melhor. O olhar de Rafael era como um veneno, penetrando fundo. A mulher avançou, teimosamente. Samuel, eu voltei para te ajudar. Seu rosto estava marcado pela dor, mas havia uma determinação ali, que era quase admirável. Eu sou sua mãe, e não estou sozinha. Eu trouxe alguém comigo. Os murmúrios da multidão cresceram. A tensão no ar se tornava insuportável. Quem mais? Samuel perguntou, sua voz quebrando, inseguro. O medo crescia e ele sentia seu coração acelerar. A mulher hesitou, antes de olhar para trás e chamar alguém. E então, uma figura apareceu. Um homem robusto, com o olhar severo e uma tatuagem no braço. Ele se aproximou, e o tom da atmosfera mudou de confusão para uma impotente expectativa. É verdade, Samuel. Eu sou o que você pensa que sou. O homem respirou fundo antes de continuar. Mas não sou só seu pai. Sou o líder da gangue que você tanto teme. Pai? O grito escapuliu dos lábios de Samuel como um eco sombrio. A revelação era devastadora. O líder da gangue, o homem que alimentava sua maior fobia, era parte de sua própria carne e sangue. A realidade num instante se transformou em um pesadelo. Era como se o chão sumisse embaixo de seus pés. Victor estava em choque. Ele olhou para Samuel, depois para a mulher e finalmente para o homem. Como tudo isso se encaixava? Isso não pode estar acontecendo! Gritou sua voz trêmula. A multidão começou a murmurar de novo, os olhares de reprovação pesando como chumbo na atmosfera. Samuel num instante estava perdido. Seu amor por Victor, sua luta por um futuro, tudo parecia desmoronar. Rafael riu. Agora você tem um verdadeiro sonho em família, Samuel. E isso cortou fundo. Samuel enfrentou seus medos, mas esta revelação era mais do que ele poderia suportar. O grito da menininha cortou o ar. Eu quero um pai que fique comigo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Samuel, mais uma vez ciente da inocência que estava em jogo. Então, como um sopro fresco no caos, a mulher se virou para a multidão. Samuel não é o que você imagina. Ele não faz parte da gangue. Ele é a razão pela qual eu estou aqui. Eu lutei para deixá-los para trás.
Mas as suas palavras foram abafadas por risos sarcásticos que surgiram quando o homem tomou a palavra. Você realmente acha que pode deixar tudo para trás assim? Você só vai atrair mais problemas. O som de sua voz soou como um trovão, provocando assobios de desaprovação da multidão. O clima mudou rapidamente. O que tinha começado como um momento de brutal revelação transformou-se em um festival de gritos e caos. Os cidadãos de repente pareciam mais hostis, como se buscassem um motivo para tirar seus próprios sentimentos de raiva e dor nas pessoas no centro daquela cena. Victor percebeu que a situação fugia do controle. Samuel estava à beira do colapso. Você nunca esteve aqui. Você nunca se importou. Ele berrou para o homem, seu pai, o rosto contorcido pela mágoa. O homem olhou de volta, seu olhar implacável. E não me peça para mudar agora. Em meio a esse desespero, as sirenes da polícia começaram a tocar ao longe. O pânico se espalhou rapidamente, e todos começaram a correr, buscando proteção. Victor agarrou Samuel e a pequena, puxando-os na direção oposta à gangue. Mas o cenário estava em chamas com revelações. E o que aconteceria a seguir? O que mais estava escondido sob a superfície dessa teia de segredos? Enquanto corriam, Victor sentiu um aperto no peito. O amor que tinha por Samuel era testado de maneiras que nunca poderia imaginar. Os três estavam fugindo. Mas de quem? Ou do que exatamente? O futuro se dividia diante deles, como um abismo escuro. E o que saberíamos sobre a verdade poderia ser a única chave para a salvação. O caos ainda zumbia ao redor deles. Victor puxou Samuel e a garotinha, seus corações acelerados, enquanto tentavam escapar da multidão. O som das sirenes se aproximava e a angústia preenchia o ar. Samuel, em uma mistura de alarme e confusão, olhava para Victor como se buscasse respostas. Mas o que eles poderiam fazer agora? De repente, algo muito pior aconteceu. Na pressa, um homem emergiu da multidão, empurrando as pessoas para os lados. Era Rafael, um líder da gangue. Ele veio em direção a eles com uma expressão maligna. Vocês acham que podem fugir de mim assim tão fácil? Sua voz ecoou, cortando o pânico como uma faca. Victor segurou Samuel mais firme e gritou para a garotinha: corra, vá para longe! Mas a pequena estava paralisada de medo, seus olhos fixos na cena se desenrolando à sua frente. E antes que alguém pudesse reagir, Rafael deslizou a mão para trás e puxou uma arma. O coração de Victor disparou, a adrenalina o invadiu e ele apenas pensou: não, saiam do meu caminho. Rafael rosnou, mirando violentamente. O mundo pareceu parar. A multidão, agora ciente do que estava prestes a acontecer, recuou, criando um espaço como se o ar estivesse cortado por uma lâmina. E então, em um movimento inesperado, Samuel agiu. Ele se colocou à frente de Victor e da menina. Não faça isso, ele gritou. Ah, então você quer se tornar o herói agora? Rafael zombou, quase com um sorriso cruel. Mas quando Samuel fez isso, uma nova verdade irrompeu, algo que mudou o cerne de tudo. Eu sei onde você mora, Rafael. Eu sei o que você aprontou com minha mãe. Você não pode me intimidar mais. As palavras saíram como um tiro, cada sílaba engatilhada com a força de tudo o que Samuel havia guardado. O choque ressoou na multidão, um murmúrio crescente. As pessoas se viraram, perplexas. A revelação reverberava entre eles como um eco bombástico. O olhar de Rafael se transformou de desprezo para incredulidade.
Você não pode estar falando sério. A tensão estava palpável, um fio esticado prestes a se romper. Samuel se manteve firme, sua presença agora como um farol de resistência. Você é um covarde, Rafael, e eu sou muito mais do que você sempre tentou fazer parecer. Não vou mais ficar julgando suas versões para você. O desespero dele se transformou em um grito de poder. Então, em uma reviravolta chocante, a mulher que afirmara ser sua mãe se adianta. Samuel, por favor, você não sabe o que está dizendo. Ela estava pálida, a verdade em seu rosto se revelando. Uma nova camada de complexidade emergia. Você não pode. Cala a boca. Você não estava aqui. Você nos deixou. Samuel berrou, os lábios tremendo. A garotinha agora segurava forte a mão do pai, as lágrimas se acumulando em seus olhos ao testemunhar aquela cena surreal. Antes que alguém pudesse reagir, Rafael ergueu a arma. E as palavras finais de Samuel saíram como um sussurro desesperado. Me diga que você é meu pai de verdade. Me diga que você se preocupa. Foi nesse momento, sob a pressão do caos, que o inesperado aconteceu. Uma figura surgiu de trás da multidão. Uma mulher, com uma aparência familiar, mas marcada pelo sofrimento. Samuel. Samuel, pare com isso. Você não sabe quem eu sou. O grito dela cortou o ar e os olhares se voltaram para ela. E naquele tenso momento, a identidade dela começou a despertar memórias esquecidas. Não só de Samuel, mas também de um passado muito mais profundo e perturbador do que simplesmente um morador de rua e sua história frustrada. O destino de todos ali agora dependia daquela revelação. Victor sentiu o mundo desmoronar. A verdade que estava prestes a se revelar poderia transformar não só a vida de Samuel, mas de todos eles. Tudo o que pensavam saber estava prestes a ser desmantelado. E com a sirene da polícia se aproximando, o que se desenrolava se tornaria um símbolo de medos enfrentados e segredos enterrados. O futuro, agora à mercê daquela família trêmula, nunca parecera tão incerto. Samuel estava paralisado. A multidão ao redor respirava ansiosa, como se esperasse que uma bomba prestes a explodir fosse desarmada. O olhar dele fixou-se na mulher que afirmava ser sua mãe. Seu coração acelerava em um ritmo frenético, como se cada batida estivesse gritando verdades não ditas. O cheiro de medo e tensão preenchia o ar, enquanto Rafael manipulava a arma. Mas Samuel nem viu isso. Somente ouvia o próprio coração rugindo. Você não pode estar falando sério, Samuel sussurrou, seu olhar alternando entre a mulher e o homem que carregava o peso de sua história familiar. A incredulidade tomou conta da cena, e a multidão palpava o que estava prestes a ocorrer. Eu sou sua mãe, Samuel. A mulher insistiu, sua voz carregada de desespero. Eu nunca quis te deixar, mas eu não tinha escolha. O pânico visível em seu rosto estava além da imaginação. Não tinha escolha? Samuel ripostou, a voz tremendo. Deixou eu e minha irmã sozinhos para cuidar de nós mesmos. Você não fazia parte do mundo que eu conhecia. O grito saiu de sua garganta, cortando o silêncio como uma faca. A garotinha no colo dele olhou para Samuel, confusa, sem entender completamente o que acontecia. Rafael estava a poucos passos. Ele respirou fundo, ajustou a arma e com um sorriso malicioso disse: E o que você vai fazer, garoto? Vai me enfrentar por causa dela? A única coisa que ela trouxe foi desgraça. A multidão gemia em murmúrios, dividida entre horror e fascínio pela cena extraordinária. Esse não é o jeito certo de lidar com isso, Victor gritou, desejando desesperadamente interromper a conversa. No fundo de sua mente,
Ele se perguntava como poderia ajudar Samuel a atravessar essa tempestade de emoções. Foi quando tudo virou do avesso. Com um movimento brusco, Rafael apontou a arma para a mulher. "Cale a boca! Você não está em posição de jogar a culpa em ninguém." No exato milésimo de segundo em que a palavra culpa saiu de sua boca, a mulher desmoronou e uma risada cruel escapuliu de Rafael. E então, aconteceu. Um flash de luz ofuscante, seguido do estrondo de um tiro, cortou o ar. O tempo pareceu desacelerar, enquanto todos olhavam atordoados. Um grito rasgou a escuridão. Não era de medo, mas de pura angústia. E naquele momento, uma revelação insuportável surgiu. A mulher não apenas se inclinou para trás, mas desmaiou em meio ao tumulto, revelando uma ferida sangrenta em seu peito. Ela não era a culpada. Samuel gritou, suas palavras agora carregadas de desespero, os olhos arregalados, cheios de horror. Aquela mulher que havia tentado se reconectar acabara de cair em seus braços. E a garotinha gritou, horrorizada. Rafael se virou, e por um breve instante viu seu próprio desespero refletido nas faces da multidão. Ele não havia querido causar isso. O que fora uma ameaça, agora se tornara um desespero. Mas a armadilha de condenação estava armada. Quando a polícia finalmente chegou, sirenes cortando o caos da praça, o foco mudou. Rafael, o carrasco autoproclamado, agora se tornara a presa no pódio daquela tragédia. "E agora, Rafael?" Alguém da multidão gritou, a voz cheia de raiva. O som de balas de sirene estava mais perto, e a impunidade pareceria se desintegrar. Todos olhavam, sabendo que a verdade só estava começando a se revelar. O que realmente estava acontecendo? As sirenes chegaram, mas Samuel estava encurralado entre o amor e a dor. O que isso mudaria? A figura da mulher agora caía ao chão, peixes do passado e tragédia se afunilando em um só momento. E enquanto a cena se desdobrava, uma sombra se movia entre eles. Uma figura que ninguém havia notado até então, coberta na penumbra da praça. O que essa nova revelação traria? A história estava prestes a mudar novamente. Mas como? Ninguém sabia as consequências daquela noite. O futuro era uma nuvem escura à sua frente, e Samuel sentia que a veracidade do que conhecia estava se arruinando. Enquanto a mulher caía, o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Samuel segurou a garota com força, mas sua mente estava em queda livre. Ele não conseguia processar o que acabara de acontecer. O som da arma, o grito dela, tudo se confundia em um turbilhão de emoções. A multidão hesitava, um misto de choque e horror nos rostos. Rafael, agora com a expressão de pânico no rosto, recuou. Não era para ser assim. As palavras dele soaram como um eco distante. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu da multidão. Uma mulher que Samuel não reconhecia, mas que vinha em sua direção com a força de uma tempestade. "Samuel, espere!" A voz dela cortou o ar. Mas não era só a urgência que chamava a atenção. Havia uma intensidade nos olhos dela, algo que desafiava a sanidade do momento. A mulher espremeu-se através do mar de corpos, ignorando as vozes que tentavam barrá-la. Quando finalmente chegou perto, sua presença alterou a dinâmica do caos. "Meu filho!" ela gritou. E tudo parou, como se o tempo tivesse decidido dar uma pausa para aquele momento carregado de tensão. Os lábios de Samuel se abriram, mas nenhuma palavra saiu. A mulher que afirmava ser a sua mãe não era a única cuja identidade estava prestes a ser desvendada. "E quem é você?" Rafael a desafiou, e seu olhar expressava tanto operação quanto surpresa. Mas a mulher não vacilou.
Eu sou a verdadeira mãe dele, e você nunca deveria tê-lo deixado em paz. As palavras dela foram como um balde de água fria nas emoções ferventes ao redor. A multidão sussurrou baixinho, tentando entender como tudo se encaixava. Enquanto as pessoas murmuravam em busca de respostas, Samuel olhou para a mulher, a verdadeira mãe, e seu coração socava em seu peito como um tambor. Não, isso não pode ser verdade. A confirmação de Samuel ecoava. A confusão se transformou em raiva. Você me abandonou. Eu cresci sem você. Agora, lágrimas escorriam de seus olhos, enquanto a garotinha apertava sua mão, assustada. O que tudo isso significava para ela? A mulher se aproximou. Eu lutei para te reencontrar, Samuel. Eu não tinha escolha. Você não consegue entender. Sua voz tremia, mas a determinação era clara. Ninguém do seu passado deveria estar aqui. Rafael não é quem você pensa. Inesperadamente, Rafael se tensionou. Como você sabe disso? A incredulidade estampada em seu rosto. Mas antes que pudesse responder, a verdadeira mãe de Samuel fez um gesto, como se estivesse prestes a revelar um segredo. Porque eu sou a sua mãe, e você é meu filho. Mas a continuidade dela foi abruptamente interrompida por um grito da garotinha. Papai! Ela olhou com uma mistura de esperança e medo para Samuel. E foi nesse momento que a mulher começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e seus olhos se encontraram com os de Rafael. O clima esquentou, instantaneamente, a tensão se acumulando, como um foguete prestes a decolar. Eu nunca quis que você se envolvesse nessa vida, ela disse, agora respirando pesadamente. Samuel balançou a cabeça, incrédulo. Você está dizendo que todos esses anos você soube de tudo isso? De que Rafael era parte do nosso destino sombrio? A indignação raspava na voz dele. Ele olhou para Victor em busca de apoio. Mas Victor estava tão paralisado quanto o resto. Uma sirene se aproximava, e com a chegada da polícia, as coisas pareciam se intensificar ainda mais. Mas essa não era a única coisa que faria o coração de todos disparar. Na penumbra da praça, mais uma figura resplandecia, uma sombra que se aproximava rapidamente. Quando a multidão começou a se dispersar, um homem alto e robusto, com um olhar sombrio, irrompeu. Ele não era estranho. Era mais do que isso. Ele tinha uma tatuagem semelhante à de Rafael. Ele também era parte da gangue. Mas sua energia parecia diferente. Eu também sou da família, ele declarou, com uma voz retumbante que reverberava. Você não pode fugir. A revelação pesou no ar como uma bomba prestes a explodir. Os olhos de Samuel se arregalaram. O sonho distorcido, o pesadelo em que estava preso, apenas se tornava mais real. As palavras da verdadeira mãe ecoavam em sua mente, e uma nova verdade estava prestes a se tornar um pesadelo. A multidão olhou para a nova chegada, confusa, mas Rafael já começava a procurar uma saída. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, o medo transparecendo em seu rosto. A polícia finalmente chegou, mas naquele momento, o que quer que estivesse prestes a acontecer poderia mudar para sempre tudo o que Samuel acreditava saber sobre si mesmo. E assim, em meio ao caos, o futuro parecia incerto, não apenas para Samuel, mas para todos ali reunidos. Poderia a verdade finalmente emergir, ou tudo o que Samuel pensou que sabia se desmancharia em fumaça, como um sonho ruim? Samuel estava paralisado. A multidão ao redor respirava ansiosa, como se esperasse que uma bomba prestes a explodir fosse desarmada. O olhar dele fixou-se na mulher que afirmava ser sua mãe. Seu coração acelerava em um ritmo frenético, como se cada batida estivesse gritando verdades não ditas.
O cheiro de medo e tensão preenchia o ar enquanto Rafael manipulava a arma. Mas Samuel nem viu isso. Somente ouvia o próprio coração rugindo. Você não pode estar falando sério, Samuel sussurrou, seu olhar alternando entre a mulher e o homem que carregava o peso de sua história familiar. A incredulidade tomou conta da cena, e a multidão palpava o que estava prestes a ocorrer. Eu sou sua mãe, Samuel. A mulher insistiu, sua voz carregada de desespero. Eu nunca quis te deixar, mas eu não tinha escolha. O pânico visível em seu rosto estava além da imaginação. Não tinha escolha, Samuel ripostou, a voz tremendo. Deixou eu e minha irmã sozinhos para cuidar de nós mesmos. Você não fazia parte do mundo que eu conhecia. O grito saiu de sua garganta, cortando o silêncio como uma faca. A garotinha no colo dele olhou para Samuel, confusa, sem entender completamente o que acontecia. Rafael estava a poucos passos. Ele respirou fundo, ajustou a arma e, com um sorriso malicioso, disse: E o que você vai fazer, garoto? Vai me enfrentar por causa dela. A única coisa que ela trouxe foi desgraça. A multidão gemia em murmúrios, dividida entre horror e fascínio pela cena extraordinária. Esse não é o jeito certo de lidar com isso, Victor gritou, desejando desesperadamente interromper a conversa. No fundo de sua mente, ele se perguntava como poderia ajudar Samuel a atravessar essa tempestade de emoções. Foi quando tudo virou do avesso. Com um movimento brusco, Rafael apontou a arma para a mulher. Calha a boca. Você não está em posição de jogar a culpa em ninguém. No exato milésimo de segundo em que a palavra culpa saiu de sua boca, a mulher desmoronou e uma risada cruel escapuliu de Rafael. E então, aconteceu. Um flash de luz ofuscante seguido do estrondo de um tiro cortou o ar. O tempo pareceu desacelerar enquanto todos olhavam, atordoados. Um grito rasgou a escuridão. Não era de medo, mas de pura angústia. E naquele momento, uma revelação insuportável surgiu. A mulher não apenas se inclinou para trás, mas desmaiou em meio ao tumulto, revelando uma ferida sangrenta em seu peito. Ela não era a culpada, Samuel gritou, suas palavras agora carregadas de desespero. Os olhos arregalados, cheios de horror. Aquela mulher que havia tentado se reconectar, acabara de cair nos braços dele. E a garotinha gritou, horrorizada. Rafael se virou e por um breve instante viu seu próprio desespero refletido nas faces da multidão. Ele não havia querido causar isso. O que fora uma ameaça, agora se tornara um desespero. Mas a armadilha de condenação estava armada. Quando a polícia finalmente chegou, sirenes cortando o caos da praça, o foco mudou. Rafael, o carrasco autoproclamado, agora se tornara a presa no pódio daquela tragédia. E agora, Rafael, alguém da multidão gritou, a voz cheia de raiva. O som de balas de sirene estava mais perto, e a impunidade pareceria se desintegrar. Todos olhavam, sabendo que a verdade só estava começando a se revelar. O que realmente estava acontecendo? As sirenes chegaram, mas Samuel estava encurralado entre o amor e a dor. O que isso mudaria? A figura da mulher agora caía ao chão. Peixes do passado e tragédias se afunilando em um só momento. Enquanto todos tentavam processar a cena, Rafael começou a se afastar lentamente, uma expressão de pânico misturado com incredulidade. Mas antes que pudesse desaparecer, outra figura emergiu da escuridão. Era Igor, um homem que Samuel conhecia da gangue, alguém que havia dado problemas a ele e seu irmão no passado. Mas o que aconteceu em seguida fez o coração de todos parar.
Vocês não sabem de nada, Igor gritou, as palavras tensas e carregadas de uma urgência quase palpável. Samuel olhou para ele, confuso. O que ele sabia que ninguém mais sabia. Igor se colocou entre Rafael e a multidão. Os segredos que essa família guarda são muito mais sombrios do que todos vocês podem imaginar. A explosão de revelações levantou ondas de murmúrios entre as pessoas. Depois, essa mulher não deveria estar aqui porque ela não é quem vocês acham. Ela é uma usurpadora. O deleite da multidão se dissolveu em confusão instantânea. Samuel, aturdido, olhou para Igor sem entender. Ele estava prestes a exigir uma explicação quando Igor continuou. Ela foi a responsável por tudo isso. Seu pai, o verdadeiro pai de Samuel, está vivo. E tudo isso aqui foi um jogo para manter seu nome limpo. As palavras cortaram o ar como um raio. Samuel e a garotinha ficaram congelados. O passado que pensava conhecer estava se desmoronando em pedaços, e a identidade dele estava em xeque. O que isso significava para ele? O que mais estava escondido? E enquanto a sensação de choque percorria a multidão, Rafael observou a confusão na expressão de Samuel. Ele começou a recuar, mas não sem antes dar um último olhar, um sinal que transmitia que a história deles ainda não tinha terminado. A poeira começava a assentar, mas a incerteza no ar era palpável. O futuro à frente de Samuel virou um grande enigma. Mais segredos estavam prestes a ser revelados, e a linha entre amor e traição começava a se desmanchar. O que realmente importava, e acima de tudo, quem ele realmente era. O turbilhão de emoções o consumia, enquanto o eco das sirenes lentamente se distanciava, levando uma promessa de que tudo estava longe de ser resolvido. Samuel estava paralisado. As palavras de Igor ecoavam em sua mente, esmiuçando o que restava da sua realidade. Enquanto isso, Rafael recuava, a expressão no rosto um misto de pânico e indignação. A multidão olhava, expectativa pairando no ar, como se soubessem que algo explosivo ainda estava por vir. Não, isso não pode estar acontecendo. Eu sou seu pai! Rafael gritou, numa tentativa desesperada de restabelecer o controle. Mas a verdade parecia escorregar, como areia entre seus dedos. Igor, do outro lado, a expressão grave disse: a verdade nunca foi fácil de engolir. Rafael, você escondeu a verdade por tempo demais. O burburinho da multidão aumentava, cada pessoa grudada aos acontecimentos, como se as vidas delas também dependessem daquela revelação. Mais adrenalina percorria as veias de Samuel. Ele estava perdido, tentando entender quem realmente era. A sirene da polícia continuava a chegar, mas ele sentia que algo horrível se aproximava de uma forma ainda mais sombria. E nesse momento crucial, um estrondo ressoou no fundo da praça. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés. Alguns gritos ecoaram, seguidos de um silêncio terrível. Todos se viraram na direção do som. Os olhares se abriram em horror, quando uma nuvem de poeira e fumaça começou a subir, ofuscando a visão. Samuel olhou para sua mãe, que ainda estava caída, a expressão de rage emocional na sua face, e depois para a filha, que gritou em pânico: "Papai, o que está acontecendo?" O coração dele disparava como um tambor. Ele precisava pensar, precisava agir. "Nós precisamos sair daqui", ele gritou, puxando a garotinha pela mão. Mas ao virar-se, sentiu um aperto no peito quando notou que Rafael, em meio ao caos, estava desaparecendo.
Mas Rafael não era o único que fugia. Samuel também viu uma figura se afastando rapidamente. Um homem de olhar sombrio que ele apenas reconheceu no último instante. Um dos homens na gangue, queimando por fora da cena e observando todos em agonia. O terror aumentava. Não! Samuel gritou, mas era tarde demais. O homem caiu em direção à porta, e uma nova explosão aconteceu, desta vez mais perto. O terror tomava conta, e a multidão começou a entrar em pânico, correndo desordenadamente numa direção. A poeira levantada dificultava a visão, fazendo as pessoas gritarem e empurrarem umas às outras. No meio do caos, Igor agarrou Samuel. Vamos, não podemos ficar aqui. Ele puxou Samuel em direção a um lado, mas Samuel hesitou. E se a mulher não fosse apenas uma usurpadora? E se tudo o que Igor dissera fosse uma armadilha? Antes que pudesse decidir, um grito frenético cortou o ar. Samuel, você precisa saber a verdade. Era a mulher, levantando-se, a expressão dela agora de desespero, mas também de determinação. Eu não vou deixar você fugir. Ela pareceu gritar com todas as forças, mas não era a Rafael que ela se dirigia. Era Igor. Você não sabe o que está colocando em risco. As peças do quebra-cabeça estavam se revelando, e o que Samuel pensava que entendia estava desmoronando ao seu redor. Uma nova onda de incerteza tomou conta dele. Rafael, seu passado, a verdadeira identidade da mulher diante dele. Tudo era uma ilusão? Mas naquele momento, enquanto tudo fazia sentido e não fazia ao mesmo tempo, a verdade brutal surgiu em sua frente, colocando Samuel no centro da tempestade. Uma nova explosão, um brilho que parecia um relâmpago cruzou os céus. Samuel virou a cabeça e, quando olhou para trás, viu uma figura familiar emergir da fumaça. Meu Deus, não, murmurou. O espírito familiar nascia da tormenta. Era sua irmã. Não a que esteve com ele na infância, mas a que ele acreditava estar perdida para sempre. A revelação foi tão profunda que ele quase não conseguiu respirar. O que isso significava para tudo o que ele pensava saber, sobre quem era e o que tinha lutado por tantos anos. Aplaudindo diante do desespero, Samuel ficou paralisado. Os sentimentos dele estavam em conflito, e enquanto a confusão aumentava, uma nova linha de batalha se formava. O futuro, como um grande enigma, agora parecia mais opaco e ameaçador do que nunca. E a pergunta irritante que ecoava em sua mente era: quem realmente era? O caos continuava, mas a verdade estava mais uma vez se distorcendo. Enquanto a poeira e o pânico mergulhavam todos em desespero, Samuel precisava descobrir quem ele realmente era e o que tudo isso significava. O que havia prontamente se desvelado parecia apenas abrir mais perguntas. Um labirinto de incerteza e segredos ainda mais profundos. O destino deles estava entrelaçado de F. A fumaça subia e o caos reinava. Samuel ficou paralisado enquanto a explosão ecoava em sua mente. O que ele deveria fazer? A mulher que se dizia sua mãe estava caída, sangue se espalhando pelo chão, e a garotinha gritava. O desespero tomou conta dele. O que de repente se tornara uma luta por amor, agora parecia estar desmoronando em tragédia. Samuel, Igor gritou, puxando-o pela mão. Temos que sair agora! Mas ele hesitou. Aquele impulso o mantinha preso, ainda tentando decifrar o que estava acontecendo. Rafael, agora cercado pela fumaça e olhar de pânico, se virou para a entrada. Eu não vou pagar por isso, ele gritou, a voz embargada. A multidão começava a dispersar em pânico, mas Samuel estava imóvel,
preso entre o passado e o futuro. Não, espere! Samuel gritou, olhando para a mulher no chão. Seus olhos estavam cheios de dor e arrependimento. Ele nunca pensou que encontraria sua mãe assim, caída, no meio do terror que eles mesmos criaram. Igor, percebendo a hesitação de Samuel, insistiu. Nós não podemos ficar aqui. As autoridades estão chegando e isso só vai piorar. Mas mesmo em meio ao pânico, Samuel precisava de respostas. Ele virou-se novamente para a mulher. Você precisa me dizer a verdade. Eu não posso perder mais ninguém. Eu tenho que te contar tudo. A mulher respirou fundo, seu olhar fixo em Samuel. Sobre o seu pai, sobre nós. Antes que pudesse completar, outra explosão estremeceu o chão, e alguém na multidão gritou. Samuel sentiu o pânico crescer. Não, não agora. E como se o universo estivesse jogando tudo contra ele, Rafael foi novamente enfiado na multidão, recuando para desaparecer na escuridão. Samuel. Ele está fugindo! Igor chamou, mas Samuel já estava em movimento. Ele não podia deixar que Rafael escapasse. Ele sentia que tudo o que precisava saber estava ali, em jogo. A verdade, a dor, tudo se confundia em um único momento. Ele seguiu Rafael, e enquanto a poeira da praça subia, ela lhe forneceu um momento de clareza. Ele precisava entender. Ele precisava saber quem era. Rafael entrou em um beco, e Samuel o seguiu, o coração disparado. Pare! Você não pode fugir! Ele mal tinha sentido o peso do passado, mas o presente estava pressionando. Virando a esquina, Rafael estava lá, suado e nervoso, encurralado. Você não sabe o que está fazendo, garoto. A raiva na voz dele ecoou nas paredes do beco estreito. E você? Você não sabe quem eu sou? Ou talvez você tenha esquecido? Samuel respondeu. Um novo tipo de determinação preenchia seu coração. Olhando bem nos olhos do homem, ele percebeu que não tinha mais medo. Eu não sou mais o filho que você deixou para trás. As sirenes ficaram mais próximas e o mundo parecia desmoronar. Samuel não sabia como tudo terminaria, mas uma coisa era certa. Nenhum segredo poderia mantê-lo sob controle para sempre. Ele estava pronto para confrontar a verdade, pronto para deixar o passado para trás e se libertar. Naquele momento, Samuel finalmente compreendeu. Ele não era apenas um morador de rua, um filho abandonado. Ele era muito mais. E essa nova história que começava a se desenrolar, ele a abraçaria de todas as formas. Enquanto isso, a praça estava silenciosa e vazia. O eco do caos se afastou, e todos se perguntavam o que havia se tornado de Samuel e da sua história. E agora, a pergunta que fica: o que acontece a seguir? Não fique de fora, porque a vida de Samuel está apenas começando. E para você que está aqui, a hora de agir é agora. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero ouvir você. E não espere nem mais de um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos nessa?